Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui a cirurgiã de cabeça e pescoço, doutora Silvia Picado Petrarolha, que vai falar sobre os problemas de câncer em cabeça e pescoço. Doutora Silvia, muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Guto. É sempre um prazer estar aqui com você, que é um grande amigo, né? Então é muito gostoso estar aqui e importante a gente relembrar, principalmente o que trata a especialidade, né? É sempre uma dúvida tão frequente dos pacientes e no consultório. E o que trata o cirurgião de cabeça e pescoço? Para depois a gente pensar no câncer, né, e tudo mais. Então, por favor, o que faz e do que trata o cirurgião de cabeça e pescoço? Então, o cirurgião de cabeça e pescoço, primeiro ele é diferente do neurocirurgião, tá? Então a gente não abrange o cérebro e a parte da coluna, que também vai ser o neurocirurgião ou o ortopedista. Então, a gente trata das patologias desde a base do crânio até o final do pescoço. O que seria, por exemplo? Então, tumores benignos ou malignos ou doenças inflamatórias de boca, nariz, face, tumores de face também, né? Laringe, faringe, laringe que é o nosso órgão da voz, tireoide, paratireoide, glândulas salivares. Então, tudo que compreende dessa região para baixo é o cirurgião de cabeça e pescoço que trata. E quais são digamos assim, as doenças mais frequentes hoje que você tem que você trata no consultório? Assim, disparada, né? Então, a doença mais frequente pra gente são as doenças da tireoide. Graças a Deus, a grande maioria são doenças benignas, tá? Mas os nódulos tireoidianos, que são muito frequentes, mais frequentes nas mulheres. E é um dos cânceres mais frequentes nas mulheres também, segundo dados do INCA. Em relação aos outros tumores malignos, então a gente tem bastante tumor de boca e de orofaringe, né? Que são a região das amígdalas, da base da língua, principalmente desencadeados pelo fumo em excesso e pelo etilismo. A questão do tabaco e também do consumo de álcool excessivo ou um consumo de álcool, digamos assim, mediano? Geralmente excessivo, né? O carcinoma de células escamosas, que a gente chama de SEC, ele tem uma relação muito forte com o tabagismo, tá? Em primeiro lugar, e faz um efeito sinérgico com o álcool. Então, ele é potencializado quem faz o uso das duas substâncias. Mas hoje, também o HPV tem crescido cada vez mais como um fator de risco importante quando esses tumores são em pacientes mais velhos. E como é que o paciente se contamina, né, com HPV? Pelo sexo oral, desprotegido. Então, a gente encontra pacientes de 40, 50 anos com tumores agressivos pelo HPV. Né? Sem nunca ter fumado ou bebido. Aí que eu ia te perguntar, para se chegar nesse diagnóstico, tem um caminho longo aí, porque se não tem um consumo de álcool excessivo, se não é tabagista, é feito algum exame para aí ter a certeza de que é um HPV? Então, assim, geralmente, lesões na boca, orofaringe, né, então a região da amígdala, que não cicatrizam em mais de 15 dias, precisam de avaliação do especialista. Tá? Os pacientes, muitas vezes, eles batem no dentista, batem no torrino, até conseguirem chegar no cabeça e pescoço. Então, essas lesões que não cicatrizam, que sangram, que são dolorosas, precisam sempre de uma avaliação. E na geralmente são feridas, né? Na parte de dentro da boca ou na parte externa? De dentro, na parte de dentro da boca. Então, geralmente dói para engolir, ou o paciente vai falar, escarrei sangue, e aí olha no espelho e vê alguma coisa. Lógico que, às vezes mais profundo, a gente tem um aparelho que faz exame no consultório, que chama videolaringoscópio, e a gente passa, a gente consegue ver até a região da laringe, quase na traqueia. Então, a gente consegue ver lesões que são mais insidiosas, que a gente chama. Porque, às vezes, o diagnóstico a gente não dá com essa lesão primária que a gente vê na boca. Às vezes, o paciente tem uma massa no pescoço, então, que a gente chama de metástase, então ele vai por causa de um linfonodo, e quando a gente vai investigar, esse gânglio veio de alguma coisa da boca. Entendeu? É contagioso? Quando ele está em atividade, sim, para passar, mas o câncer não. Tá, o HPV, caso, sim. Que é o vetor. Que é o vetor, sim. Por isso que o sexo oral tem que ser com proteção.
é uma coisa, né, que o pessoal acaba não pensando, né? Então, assim, isso muda muito a faixa etária, né? Quando a gente fala em abuso de álcool e de tabagismo, é uma faixa etária mais elevada nos pacientes. Quando é em relação ao HPV, são pacientes mais jovens. Que não viveram aquela época da AIDS, sim, lá na década de 80, sim, 90, e que, como sabem que existem muitos remédios que podem dar uma vida praticamente normal para as pessoas, acabam não tendo esse cuidado. Então é importante manter também a proteção no sexo oral para não se contaminar com HPV e vir a evoluir com o câncer. Quem tem HPV obrigatoriamente evolui para o câncer? Não tem essa relação direta, tá? Mas ele é um fator de risco cada vez mais frequente no diagnóstico, né? Então, quando a gente faz a biópsia, a gente faz a pesquisa do HPV, para ver se esse tumor tem relação com HPV ou não. Quando esse tumor tem relação com HPV, por outro lado, ele tem o melhor prognóstico. O que isso quer dizer? Que esse paciente tem um risco menor de morrer, então ele tem uma chance maior, né, de cura, tá? Quando ele é HPV positivo, do que quando esse câncer é pelo cigarro e pelo álcool. A gente fala muito em vacina. Quem se vacinou, uma menina tem menor chance. Que já tenha se vacinado contra o HPV, ela lá, se houver uma situação de ela fazer um sexo oral desprotegido, ela vai ter menos chance. Exatamente, a vacina é uma proteção muito importante para isso também. Mas aí um alerta, não é porque tomou a vacina que não vai se cuidar, né, doutora? Exatamente, é que a vacina do HPV, hoje em dia, ela é dada nas crianças, né? Mas essas gerações que já passaram, né, ela é dada, antigamente era até os 26 anos, né? Eles já têm uma melhor eficácia antes do início da atividade sexual. Mas, então acho que as próximas gerações vão ter menos tumores relacionados ao HPV, por conta da vacinação. Mas a gente ainda vai ter bastante diagnóstico. No homem, o homem toma vacina também. Mas tem uma incidência também igual à da mulher na questão? O homem tem maior incidência. Esses tumores de boca, orofaringe, todos são mais incidentes no homem. É genético ou é do meio? É fenótipo ou é genótipo? Lembrando da aula de biologia. É do meio. Lógico que pode ter casos esporádicos, né? Então você tem um caso histórico familiar, isso propicia você a ter, mas ele é muito relacionado aos hábitos de vida. Os tumores malignos de cabeça e pescoço, em sua maioria, tem relação com hábitos e vícios, né? Desse tumor que é mais frequente na nossa região, que é o de células escamosas, que é totalmente diferente da tireoide, né? É comum, Guto, por exemplo, a paciente vai no consultório nosso e fica morrendo de medo, né? Fala, nossa, com nó da tireoide, vai no cabeça e pescoço, já pensa, né, que os tumores super agressivos, né? E a gente trata esses tipos de tumores totalmente diferentes. O câncer de tireoide com uma cura altíssima, né? Tem um índice muito alto de cura. Muito, muito alto, principalmente os mais frequentes, quase 100% de cura. Né? Ele tem sido falado bastante, que a Elo Pinheiro teve um tumor de tireoide, né? A Carla Dias também agora, né? A Daniela Saraíba. Então tem se falado bastante, tem uma cura altíssima, né? Principalmente o tratamento é cirúrgico, mas ele não tem relação com hábitos e vícios. Até que ponto pessoas famosas que divulgam esses problemas nas mídias sociais e até na televisão ajuda vocês médicos lá no consultório? Assim, é importante falar sobre isso? É muito importante você falar sobre isso. A pessoa muitas vezes ela não dá bola, né? Ela sente alguma coisa diferente, olha no espelho, mas acaba não dando bola e aquilo pode levantar um alerta para procurar um especialista. Às vezes acontece, Guto, por exemplo, o paciente faz um ultrassom, tem vários nós na tireoide, e ele demora muito para voltar com o médico que pediu esse ultrassom. E aí, depois de ver alguma coisa na mídia social, ele fala, nossa, eu li, poxa, com nó da tireoide, precisava passar no cabeça e pescoço, e isso acaba dando diagnóstico. E eles dão uma força também para o rastreamento, né, e também para o paciente ir atrás do tratamento. A gente está tendo um problema, eu até estava conversando com você antes, né, do iodo radioativo, né, então a medicina nuclear do Brasil está passando por uma falta de insumos, e isso vai afetar diretamente o complemento do tratamento do câncer de tireoide. Os tumores bem diferenciados, desses mais bonzinhos, alguns tipos, eles precisam fazer um tratamento complementar, que a gente chama radioiodoterapia. E esses insumos que estão em falta, né? Então é uma coisa muito importante. E nesse momento, por exemplo, a Elo Pinheiro é uma que mostrou esse problema, né, para as pessoas verem que é um problema grave e que a gente precisa resolver logo. Aqui, eu trabalho aqui em Santos, né, no particular, nos convênios e no SUS também. E infelizmente a gente tem um problema de a gente ter que fazer sempre em São Paulo, a gente não tem aqui em Santos a iodoterapia e os pacientes demoram para conseguir o tratamento. Esse insumo, ele é importado? É importado.
E foi por conta da pandemia, alguma coisa assim? Ou Inicialmente, por conta da pandemia, atrasou logo no início, no ano passado, mas agora são acordos mais altos que estão com esse bloqueio, que impedem. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço está junto com a Sociedade de Medicina Nuclear para tentar fazer com que volte essa importação desses insumos. Explica a diferença entre um tumor maligno e um tumor benigno. Tá, assim, ambos são tumores, mas explica para o nosso telespectador a diferença entre um e outro. Assim, todo nódulo, toda lesão tem a palavra tumor. Tumor é uma palavra genérica, né? Então, o tumor maligno é quando é um câncer. Tá? O tumor benigno é quando é uma doença benigna, então é uma doença do bem, então ele não vai nunca virar um câncer. Ela vai evoluir positivamente. Vai evoluir positivamente, Lógico, assim, a gente sabe, quando você tira isso para biópsia, isso não vai mudar o resultado. Mas tem alguns tumores benignos que podem virar maligno ao longo dos anos. Aí é uma diferença entre cada tumor, que é uma coisa mais específica, tá? O tumor maligno, ele é um câncer, então ele sempre precisa de tratamento. E sempre lembrando que quanto mais cedo se diagnosticar, melhor. As pessoas ainda têm essa dificuldade, principalmente numa especialidade de cabeça e pescoço, de procurar um médico, porque não é comum, né? Então, a gente ter que fazer lá a ida no cirurgia de cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço. A gente tem dois problemas nisso, né? Assim, o principal do paciente não conhecer a especialidade, então ele não saber qual médico procura. E o segundo, que é mais irônico, é às vezes o colega não saber encaminhar. Então, muitas vezes o paciente passa em outros médicos, ou às vezes em dentista, e retarda esse acompanhamento, né? Então ele não consegue chegar no cabeça e pescoço porque ninguém nunca indicou. E quando chega, já chega muito mais avançado. Então, assim, é muito, aqui na nossa região, em Santos, a gente é muito mais privilegiado, né? Mas eu tenho muitos pacientes do litoral sul, litoral norte, que geralmente vêm com tumores avançados, e aí você fala, nossa, é porque é muito difícil o acesso? Também. Mas muitas vezes na história eles falam, olha, fui não sei quantas vezes no pronto-socorro, fui não sei quantas vezes no dentista, e deram medicação, e muitas vezes era um tumor, né? Por isso eu dou aula aqui na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na FCEMES, e o que eu falo para os meus alunos, se eu quero que eles aprendam o mínimo, é que eles consigam encaminhar para o cabeça e pescoço, né? Então, onde quer que eles trabalhem, que eles saibam o mínimo para poder encaminhar para o especialista. Por isso que o estudante, ele, quando se torna um médico, ele tem que ter essa compreensão, ter essa ampla das especialidades. Para saber muito importante. Detectar numa situação dessas, olha, isso aqui é tal coisa. Então já encaminha para o especialista. Às vezes até eu não sei o que é, mas eu sei que esse especialista vai conseguir te dar uma condução. Então isso de você ensinar a ter um pouco de humildade, né? E também raciocinar um pouquinho mais. Trocar ideias com outros colegas. Sim. Eu brinco com meus alunos quase todos sem meu WhatsApp. Eu falo, não tem problema, pode mandar, eu sou workaholic, gosto de trabalhar. Então, muitas vezes você até prefere isso, né? Sim, com certeza. Você dá mais segurança pro teu aluno e ele, como profissional, vai lembrar disso, acredito. Sim. Os meus residentes, eu tenho os residentes da Otorrino aqui da Santa Casa, passam com a gente na cabeça e pescoço também. Então, eu tenho residentes em vários estados que, doutora, me manda lesão, o que você acha, o que a gente faz? E como é uma especialidade pequena, eu acho que é muito importante a gente ser bem aberto com os colegas. Né? É um network que funciona, né? Sim, com certeza. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional.
atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nébias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje recebemos a médica cirurgiã de cabeça e pescoço, doutora Silvia Picado Petrarolha, que está falando a respeito da especialidade dela. Dentro desse bloco vamos falar sobre a cirurgia robótica da Santa Casa. Doutora Silvia Picado vai também operar o Da Vinci. Como é que está essa expectativa de
finalmente tem um equipamento de ponta, o único, né, aqui no nosso litoral. Como é que tá? Já tem cirurgia marcada? Não, ainda não. Ainda não? Qual é a previsão? Tá, a previsão é ainda para até o final do ano, né? A gente já dá início à cirurgia robótica, que foi, nossa, uma conquista extraordinária da Santa Casa, né? Vai ser o primeiro hospital aqui da Baixada, comprar um robô da Vinci assim, que é super completo, é de ponta mesmo, né? E para a cirurgia de cabeça e pescoço, eu e o Dr. Rogério Dedivitz, a gente fez a habilitação nos Estados Unidos, né? No Advent Health, no Nicholson Center. E para as cirurgias, para vocês terem uma ideia, uma cirurgia que demoraria 8, 10 horas, ela acaba encurtando 2 horas, um pós-operatório tranquilo. Um paciente que antes com a cirurgia convencional iria para UTI. Né? Que eu estava te dando de exemplo, né? Então, um tumor grande de orofaringe, que para você chegar lá dentro, você tem que serrar a mandíbula, abrir a mandíbula, ir lá, tirar o tumor, reconstruir a região, fechar, colocar placa, parafuso, com o robô, o acesso por dentro da boca, você vai tirar a lesão e acabou a cirurgia. Não então, vai precisar, então, mais abrir a mandíbula? Não vai precisar mais abrir mandíbula, colocar a placa. Assim, o mais trabalhoso do robô, é muito engraçado isso, né? Você posicionar as hastes para irem no lugar certinho para você operar. É o que mais demora na nossa cirurgia. Porque o resto? Porque o resto é muito simples. E assim, a diferença da cirurgia por vídeo da cirurgia robótica é que o braço do robô ele é articulado. Então, quando você opera no robô, a sensação que você tem com as mãos é como se você estivesse realmente operando o paciente. Então, você consegue fazer ângulos, né, mais encurvados, né? Então, é a sensação mesmo como se você estivesse fazendo a cirurgia aberta. Então, a precisão é muito, muito boa. E a recuperação do paciente também é mais rápida? É excelente, é muito mais rápida. Então, assim, o paciente geralmente tem alta no dia seguinte. E numa cirurgia que vai ter um impacto psicológico lá na frente, ele vai ter também um menor trauma, principalmente com físico, certeza, né? Com certeza. A cicatriz praticamente não vai existir. E muitas vezes esse paciente que vai depois para uma radioterapia, ele vai para uma radioterapia com muito menos trauma cirúrgico, né, para ser irradiado. Então, nossa, foi uma grande conquista para a gente, para a Baixada Santista, né? Eu falo pela cirurgia de cabeça e pescoço, mas pelas outras especialidades, pela ginecologia, pela urologia, cirurgia geral é imensurável. Estamos aí vendo imagens do Da Vinci, isso que você estava falando aí do... Exatamente, porque você tem uma precisão... Articulação do braço. Do joystick, digamos assim, né? É uma delícia, viu? Nossa, o treinamento é uma delícia. É muito gostoso. E o que isso representa para o profissional e principalmente para o paciente? É um ganho muito grande, né? O profissional é um ganho muito grande, então ele vai diminuir o tempo cirúrgico, né, consideravelmente, e o paciente vai ter um pós muito melhor, né, com muito menos dor, menos sequelas. Vai ficar menos tempo internado, com certeza. Acaba levando menos tempo internado, menos chance de ir para UTI, então foi uma compra excelente. E é o futuro. É o não futuro. Temos como fugir disso. Não temos. Para a cirurgia de cabeça e pescoço, a gente não vai conseguir fazer todas as cirurgias por robô, né? Então as indicações são bem precisas, então são tumores de orofaringe, então essa região que eu te falei, base da língua, tumores de amígdala, às vezes de palato, tumores de supraglote, que é uma região da laringe. Então também, ao invés de você fazer uma traqueostomia, fazer todo um acesso maior, você consegue fazer por robô. Os outros tumores nossos, a gente não consegue todos, né, usar esse avanço, mas para esse tipo de lesões vai ser excelente. Carótida também entra aí no... Não, carótida é do vascular. O vascular é o que leva essa não é o cabeça e pescoço não faz carótida. Não faz carótida. Me diga uma coisa, tabaco versus câncer. Qual é o câncer mais frequente de quem usa tabaco na tua especialidade? Boca. Boca. Não é depois vem a orofaringe. Ah, tá. E depois vem a laringe. Mas a boca é a mais frequente. Assim, tem um lado bom, porque a lesão na boca você consegue perceber mais fácil, ver no espelho, né? Muitas vezes tem um sangramento, dói, alguma ferida. Exatamente. Uma ferida que não cicatriza mais de 15 dias. Principalmente para quem fume e beba, merece avaliação do especialista. Qual que é o problema quando essas lesões são mais profundas, né? Por exemplo, o tumor da laringe, dependendo do local, o paciente só vai saber quando ele já tiver uma metástase no pescoço. Ou seja, aparecer um sinal físico. Exatamente, esse sinal físico já vai denotar uma doença mais avançada. Então esse vai ser o problema. Uma outra coisa importante, rouquidão, né? Rouquidão, mais de 15 dias, merece avaliação do especialista.
Por quê? Pode ser um tumor na laringe que esteja ocasionando isso. Então, merece uma visão direta da laringe. Um edema de Heinkel entra nessa equação o edema aí? de Heinkel também. O edema de Heinkel, né, ele é um edema na parte da glote, nas pregas vocais, ocasionado pelo tabagismo em excesso. Ele não é um câncer, mas ele é aquela voz que o paciente que fuma muito tempo tem aquela voz característica, né? Então, ele fica com edema ali na prega vocal, então elas não conseguem se movimentar direito, se encontrar direito para A vibração delas não é a mesma. Não é a mesma. Eu não conheço muito, é que a minha esposa é fonoaudióloga, então ela me deu uma aulinha aqui, você vai entrevistar a doutora Silvia, fale disso aí. A questão do efeito do meio ambiente no consumo do tabaco, mais homem ou mais mulher? Mais homem. Mais ainda homem. mais masculina, né? Então, esses carcinomas espinocelulares que eu falei ainda tem uma doença mais masculina. Faixa etária? Geralmente de 50 a 60 anos, né? Esses relacionados ao tabagismo e etilismo. E o que eu te falei antes, o HPV é uma faixa etária um pouquinho mais jovem. A gente vê muito agora o tal do narguilé ou narguilé. Não se deve fazer uso desse tipo. Eles também propiciam, né? Esse tipo de tumor. E numa agressividade maior, por conta da exposição que você fica com aqui. Aquela exposição ao calor, né? O calor é um fator de risco, né? A queimadura é um fator de risco. Né? Se a gente for pensar, até uma queimadura de pele que a gente tem na cozinha, vira um fator de risco para um tumor de pele naquela região. Você imagina quantos graus que ficam o narguilé, né? O cigarro. Isso que eu ia te perguntar. A pessoa que está fumando ali, aquela temperatura que entra pela boca, ela entra ali literalmente queimando aquele tecido. Exatamente. Então já é uma lesão, a pessoa que está fumando, ela já está lesionando E tem uma relação direta com a quantidade, né, e periodicidade. Então, lógico, quem fuma 1, 2 maços por dia tem uma chance maior do que quem fuma 1, 2 cigarros por dia. É óbvio que não é para ninguém fumar. O ideal é não fumar. A chance é maior de quem fuma mais. Doutora Silvia, estamos chegando na parte final do nosso programa. Quais os conselhos, recomendações, principalmente na tua especialidade, que não é tão divulgada, por isso que eu fiz questão que você viesse aqui, você que faz parte da equipe do Dr. Rogério Dedivitz lá na Santa Casa, o que as pessoas precisam fazer? É importante a gente visitar os médicos, visitar o dentista, visitar o ginecologista no caso das mulheres. É importante, os médicos estão aí para isso. Então, estamos em pandemia, mas agora está voltando ao normal, graças a Deus. Importante procurar sempre ter uma consulta pelo menos uma vez por ano. Sim, então assim, para o cirurgião de cabeça e pescoço, a gente geralmente recebe pacientes referenciados por outros médicos, tá? Então, tem nódulo na tireoide, o ideal, fazer uma ultrassom a cada 6 meses. Pode ser com o seu endocrinologista, pode até ser com o seu ginecologista. Se ele achou alguma coisa suspeita, passar com o especialista, tá? Então assim, cessar o tabagismo e etilismo, então principalmente os destilados. Então, destilado leva um risco maior do câncer do que cerveja, por exemplo. Porque tá? a própria bebida, ela desce queimando, literalmente. É um fator de risco maior do que a cerveja, por exemplo, né? Então, além disso, usar protetor solar, né? O câncer de pele dessa região também é bem frequente, né? É uma região que fica muito exposta, principalmente a gente que vive numa cidade de praia. E quem tem histórico familiar de tumor nessas regiões, procurar um especialista para avaliar pelo menos uma vez na vida. Para sempre fazer aquela visita e estar monitorando. Sim. E foi o que você falou também, né? Assim, dentista, então, e frequentemente ter os dentes limpos, né? A boca limpa, isso também, os dentes, essa sujeira também é um fator de risco. E próteses mal adaptadas. Então, foi no dentista, fez um implante, tá com uma prótese, tá doendo, tem que voltar para trocar. Esse trauma também pode levar a um câncer nessa região. Infelizmente o nosso tempo acabou, doutora Silvia. Queria agradecer demais a presença da doutora Silvia, a mãe da Catarina e da Luísa. Parabéns, você que foi mãe recentemente, receba os nossos parabéns aqui. Santa Casa e você volta na próxima edição. Faça a nossa despedida aqui, dê o nosso boa noite, por favor. Agora, sempre um prazer estar aqui com você, como eu já falei, é um grande amigo. E muito obrigada pelo carinho comigo e com a minha família. Nós voltamos na próxima edição. Tchau! Santa Casa e você.
Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.